Shalom, Uvrahot, paz e bênçãos. Paramos na aula passada sobre o contexto do cativeiro babilônico. Os judeus, eles ficam durante 70 anos numa condição de aculturação. Eles estão justamente aprendendo, sendo aculturados, e durante esse período eles perdem de uma forma acentuada a proficiência justamente do que respeita à língua hebraica. E quando acontece o edito de Ciro, eles retornam para Jerusalém, o livro, a Sefer Torá, só deve ser lido justamente no idioma hebraico, sendo que o povo já estava devidamente familiarizado com o idioma aramaico. Então, nesse período acontece que Esdras, ele lê o livro, ele é lido em hebraico, ele é traduzido para a língua aramaica, que é a língua que o povo agora está familiarizado. Ele adiciona explicações enquanto ele lê, para que o povo então entenda. Então, para alguns historiadores, aí acontece o nascimento da exegese bíblica, da exegese judaica. No processo redacional do texto do Antigo Testamento, do Tanar, os copistas, escribas, os chamados soferim, eles desenvolveram um critério para escrever o texto bastante rigoroso, até mesmo um ritual. Então havia toda todo um pré-requisito para se poder produzir um texto na língua hebraica, um texto em respeito a Sefer Torá, ao Antigo Testamento. O pelo do animal que preparava os pergaminhos deveria ser de um animal kasher, de um animal limpo. A pena para escrever deveria ser justamente a pena de uma ave kasher. A cor da tinta não era qualquer cor. Então tinha todo os pré-requisitos para poder o texto ser escrito. Quantidade de colunas, que também era pré-determinada. A separação de uma letra para outra, passava assim um fio para ver se uma letra estava mais distante, se estava dentro do padrão. Eles chegavam até a contar as letras, comparando a cópia com a matriz. Se houvesse uma letra a mais, essa cópia ela era enterrada, sepultada ou queimada, não serviria para o uso, e eles voltariam a escrever. Então tinha todo um pré-requisito para que o texto pudesse ser escrito. Diante do próprio tetagrama, se ele estivesse escrevendo, então muitos copistas, seguindo um certo rigor, chegavam a tomar banho, a trocar a roupa e retornavam a escrever. Se durante o processo da compilação, processo redacional, se ele estivesse escrevendo diante do nome do Yud-He Vav-He, o tetagrama, e o rei entrasse, se dirigisse a palavra ao copista,
eles não iriam prestar atenção nem sequer mesmo ao rei, porque estavam escrevendo o nome do Eterno, o nome de Deus. Então tinha todo um ritual para se escrever. Essas informações vocês poderão encontrar no livro da Sefer, Os Porquês da Torá. De modo que quais foram as vantagens deste ritual, deste procedimento, desses pré-requisitos. Isso vai corroborar justamente para a preservação do texto sagrado. Quatro métodos exegéticos foram desenvolvidos. No acrônimo Pardês, onde cada consoante deste acrônimo de respeito a um método exegético. No livro O Midrash da Paulinas, e eu fico sem entender porque a Paulinas ela não mais edita este livro. Justamente este livro aqui, o Midrash, da autora Giacomo Limetani, nos diz uma história sobre um jardim em que quatro rabinos desejaram percorrer de cima para baixo. Desta forma, o primeiro rabino ele foi fulminado, o segundo ficou cego e o terceiro se transformou no outro, para não dizer que ele enlouqueceu ou perdeu a sua identidade como judeu. E o quarto rabino saiu incólume do Pesha, ou melhor dizendo, do Pardês. E a história diz que foi justamente o rabino Akiba, e posteriormente nós iremos falar sobre ele. Então, os quatro métodos exegéticos. Primeiro método, o chamado Peshat, referente ali ao P de Pardês. Trata-se de um método superficial, uma interpretação literal, só de acordo com o que está escrito, sem procurar levantar nenhum tipo de aprofundamento ao texto. Esse método era mais utilizado para ensinar crianças e pessoas idosas não tão familiarizadas com o conhecimento da Torá. Havia também o método Remes, que refere-se ali ao R de Pardês. Este método ele se aprofundava um pouco mais, procurava levantar alguns questionamentos ao texto, procurava identificar se havia um sentido diferente em outros textos, em alusão a um verso, ao texto em apreço. O outro método chamado Drash, referente ali ao D de Pardês. Drash vem justamente da raiz de Midrash, de investigar, de interpretar. Este método aqui, ele já era para uma pessoa que tinha um conhecimento maior da Torá, que sobressaía as demais pessoas. Ele procurava associar o texto estudado a outros textos. Jesus faz isso em Lucas 24 e 44 e 45, salvo engano, quando ele fala que Moisés falou disto lá na lei, nos profetas e escritos. Ele está fazendo menção à divisão, às três divisões
do cânon judaico, pois lei, ele está fazendo referência ao Pentateuco, chamado Torá, profetas em referência aos chamados Nevim, e os escritos aos chamados Ketuvim, então, cânon judaico. E o chamado Sod, que é o chamado mistério, segredo, é procurar entender o sentido metafísico do texto, o sentido espiritual, que vai levar para o conhecimento da Kabbalah. Este método ele pertence ao conhecimento de poucos. Digo, rabinos, aspirantes ao conhecimento da Kabbalah. Só para ilustrar o método Sod, nós trouxemos aqui o texto do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Perceba aqui a primeira palavra do versículo, não é? Nós temos aqui a expressão do versículo, é justamente Bereshit bara Elohim et hashamai ve et haaretz. De modo que a primeira palavra do versículo, que é Bereshit, e a segunda palavra, bara, inicia com a letra Bet, que no sistema numeral hebraico, a letra, o Bet, ele tinha uma equivalência ao número 2. E depois do Bet, nós temos ali o substantivo Reshit, quando o B ali é uma preposição inseparável que está prefixando o substantivo Reshit. Reshit significa princípio, começo. Então, se nós utilizarmos o método Sod, a palavra Bereshit, é como se estivéssemos insinuando que ali nós encontramos dois Reshit, dois começos, uma vez que o Bet significa dois e Reshit começo. Então, os rabinos chegaram de certo modo, a utilizar o método Sod e a entender que aí nós encontramos dois Reshit. No entendimento deles, o primeiro Reshit, ele começou lá no livro de Jó, e o segundo Reshit aqui no livro do Gênesis. Então, dois Reshit. E se nós ainda observarmos a segunda palavra, o bara, o verbo bara, ele também inicia com Bet. Então, para eles aqui, somando, não é, esses dois bets aqui, 2 mais 2 equivale a 4. Então, aqui está apontando para os 4 métodos exegéticos judaicos, o chamado Pardês. Então, só para fazer uma ilustração. No que diz respeito às escolas exegéticas, nós temos a chamada exegese patrística, que nasce no ano 100 até o ano 600, de respeito ao período dos chamados pais da igreja. Acontece aqui o desejo, né, de entender melhor o Antigo Testamento dentro de uma concepção cristã, e vai se desenvolver a questão do método alegórico. Contudo, o método alegórico, segundo é praticado pelos pais da igreja, muitas vezes vai negligenciar quase que por completo o entendimento de um texto e vai desenvolver especulações que o próprio autor nunca teria reconhecido. Já ouvi falar de um pregador que foi, de fato, alegorizar a passagem, salvo engano, 24 do Gênesis, que vai retratar o momento em que Rebeca vai dar água aos camelos, que são
são 10 camelos, e o pregador chegou a dizer que esses camelos, esses 10 camelos, aqui na passagem estava representando os 10 dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12. Só que é dito lá no capítulo 12 de 1 Coríntios que são 9 dons e não 10 dons espirituais. Embora sabemos que há mais de 9 dons citados em Romanos, né? E em outras passagens do Novo Testamento. Mas em 1 Coríntios capítulo 12 especificamente, fala-nos a respeito de 9 dons. Então é a questão de ficar desenvolvendo especulações, o perigo que existe na alegorização, em que o próprio autor nunca teria dito. A exegese patrística ela é fortemente marcada por 3 escolas, as quais são a escola alexandrina, a escola antioquiana e a escola ocidental. O chamado Clemente de Alexandria, em 150 a 215 d.C., ele desenvolve 5 métodos ou 5 sentidos à escritura importantíssimos: o chamado histórico, doutrinal, profético, filosófico e místico. Infelizmente, depois isso é desprezado. Origem 185 a 254 d.C., ele cria essa escritura uma vasta alegoria. A gente aqui estamos percebendo a questão de supervalorizar um método, o perigo que pode acontecer. Agostinho, 354 a 430 d.C., estabeleceu diversas regras de interpretação, regras excelentes. Posteriormente, as desprezou, perpetuando o método de excessiva alegorização, conforme 2 Coríntios 3:6, a letra mata. O método literal não traz nenhuma vida, nenhuma riqueza, mas o espírito vivifica, ou seja, espírito, ele está se referindo à questão da alegorização. A escola de Antioquia da Síria tentou evitar o letrismo dos judeus e o alegorismo dos alexandrinos. E aqui o expoente chamado Teodoro de Mopsuestia, em 350 a 428, ele defendeu o método histórico-gramatical importantíssimo, que vai dar base à chamada hermenêutica evangélica moderna. A exegese medieval, 600 a 1500 d.C., é um período em que o conhecimento, em que a leitura das escrituras constitui-se uma concessão para poucos, visto que aqueles que tinham acesso nesse período às escrituras era porque ela tinha sido traduzida para o latim por Jerônimo, conhecimento bastante restringido, até mesmo entre a chamada classe sacerdotal, poucos tinham acesso ao conhecimento, muitos livros, não é, até poéticos. Nesse período é retratado no filme Em Nome da Rosa, que as páginas foram intencionalmente envenenadas e aqueles que acessaram a leitura, que havia o hábito de passar as mãos nas páginas e logo levar a língua, muitos começaram a morrer envenenados. Isso é mostrado no filme Em Nome da Rosa. Então, conhecimento que eles passaram a ter, alguns foi justamente em função da tradução da Vulgata e dos escritos dos pais. Período da Reforma, nós
já começamos a sinalizar um grande avanço para a interpretação bíblica para exegese, com o desejo de voltar, não é, o sentido original. É publicado nesse período uma gramática e um léxico hebraico. Acontece a primeira edição, não é, do Novo Testamento em grego, o Erasmo. Então, de fato, isso começa a favorecer o conhecimento, a pesquisa, a interpretação. Mas quando nós estudamos as Escrituras, é necessário, primeiramente, nós transpormos alguns obstáculos, alguns abismos, porque nós estamos distantes, não é? Bastante do contexto em que o texto canônico ele foi produzido. Acontece o que nós precisamos justamente transpor o abismo temporal. Os fatos ocorreram numa época distante da nossa. Isaías vai profetizar no capítulo 1, versículo 1, né? Vai dizer que no ano em que morreu, né, o rei Uzias, né, que é um período distante do nosso tempo, não é? Então precisamos entender o tempo em que o texto ele foi escrito, ou seja, o contexto histórico, quando foi que foi escrito, em que período, o abismo geográfico. Não podemos subestimar a influência exercida pelo clima e pelo terreno sobre a atitude de um povo e sobre o modo de vida do mesmo, não é? Incluindo a sua religião. Então, porque se adorava muito nos montes, porque se diz que descia de Jerusalém para Jericó e não subia. Então é preciso entender justamente a questão da orografia de respeito à terra de Israel, para desse modo entender melhor o texto. O abismo cultural, muitas expressões e comportamentos narrados nas escrituras são tipicamente judaicos. Então, por que se diz que o homem não poderia usar veste de mulher, nem a mulher usar veste de homem? Então, é preciso entender a cultura daquele período, para se entender melhor o texto. Abismo linguístico, não é? A Bíblia não foi escrita em português, em francês, em italiano, em espanhol. Originalmente, o Antigo Testamento foi escrito 98% no hebraico, 2% no aramaico, o Novo Testamento no grego koiné, no grego comum. Então é preciso conhecer esses idiomas para evitar o distanciamento linguístico. E aqui nós temos sugestões para aumentar o conhecimento na área, né? Então, Roberto Alves, a arte de interpretação da Bíblia, o Edson Francisco de Faria, Manual da Bíblia Hebraica, e um outro livro também interessante é Metodologia da Exegese Bíblica do Murilo, né, Cássio Murilo, da Edições Paulinas. Beijo para hoje. Tchau.